Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda aqui é o presbítero Paulo César. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com os irmãos em uma live dos bereanos, live esta de conferência, né, devido que não vai estar só eu aqui na live, vai ter outros irmãos também, pelo menos uns 4, né, junto comigo para cooperar no ensino. E hoje a gente está trabalhando um tema bem pertinente para o nosso tempo, né? Vamos tratar sobre os desigrejados. E vamos ver tudo relacionado a isso, se Deus quiser. Bom, dentro disso, eu já enviei para alguns irmãos para entrar aqui conosco, para fazer perguntas, para interagir, tá bom? Para dar suas opiniões. E todos os irmãos que forem entrando, se porventura entrar pela primeira vez no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário no decorrer aqui da live, tá? Acompanha todo o raciocínio para que você venha entender da glória de Deus e você venha ser abençoado também, tá bom? A gente não vai ter muito tempo, talvez para deixar o assunto aqui bem detalhado, mas o máximo que a gente vai trabalhar é 1h e 10 no máximo, e com isso a gente vai tentar agregar algum conhecimento para vocês, tá bom? Já vou chamar os irmãos aqui, quem for entrando, vai me dando a paz do Senhor para me saber quem está conosco, e vai colocando sua pergunta, vai interagindo, combinado? Não esqueça de curtir a live, enquanto nisso eu vou já chamar os irmãos aqui para a glória de Deus. Todos de uma vez. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Gessival. Graça e paz. Tudo bem, presbítero Paulo César? Também. Graça e paz meu também irmão, a todos. Glória a Deus. Meu querido, eu quero começar com o senhor, só para fazer uma introdução rapidinha, uma apresentação rápida, para os irmãos conhecer o senhor. Se o senhor quiser que siga o senhor no canal do YouTube ou nas redes sociais, esse é o momento, irmão. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gessival, presido aqui sobre a Igreja Nova Vida em Cristo, Ministério Resgatando Vidas, na cidade de Potiraguá, sudoeste da Bahia. E estou aqui neste momento aqui a convite do nosso irmão, o presbítero Paulo César, e também o nosso irmão, o professor José Márcio, né? Para estarmos participando desta live a respeito dos desigrejados. Bem, eu tenho um canal no YouTube, meu canal é o Bíblia Decodificada. Se alguém quiser se inscrever, está com a oportunidade, se inscreva no canal, né? Deixe seu like e compartilhe. Também eu quero que você também esteja aí assistindo, compartilhe essa live com todas as pessoas que você deseja que essa live alcance. Deus abençoe a todos, que nos dê uma possibilidade de explanar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre os desigrejados. Glória a Deus. Meu querido, me permita, por favor, o tema é tão sério, e eu já tive muitas pessoas conversando comigo em redes sociais, que eu queria que o senhor começasse, já que nós estamos falando aí, o senhor fizer a introdução primeiro, o senhor fazer uma pequena oração em prol da nossa conversa em nome de Jesus. Fique à vontade, por favor. Amém. Oremos ao Senhor. Santo e magnífico Deus, estamos, ó Deus, aqui na tua presença. Meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui nesta live, para apresentar diante de Ti, meu Deus, esse movimento que tem crescido de maneira assustadora, que é esse movimento dos desigrejados. Lhe pedimos que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos ouvintes que estarão ouvindo esta live neste momento, que possam ser edificadas pela Tua graça, e que o Senhor possa falar no coração de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos aprender mutuamente neste momento, em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Deus abençoe. Meu querido professor José Márcio, Paz do Senhor, meu irmão. Se apresente seu canal, apresente as redes sociais. Pai do Senhor. Fique à vontade, meu querido. Pai do Senhor a todos. Meus queridos amigos e irmãos, nós somos... eu sou missionário, né, da Assembleia de Deus, missionário da Assembleia de Deus de Belém. Aqui nós chamamos ela de Templo Central. Ao mesmo tempo, também sou teólogo formado, professor de teologia no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, aqui da nossa região. E estamos aqui no YouTube há alguns dias também trabalhando questões teológicas e principalmente literatura cristã teológica sadia. Tá bom? Os irmãos que quiserem nos
nos seguir. Professor José Márcio, nós temos ali muitos temas bons que trabalhamos. E hoje vamos estar falando dos desigrejados, por ocasião ao lançamento do nosso livro, né? O Drama da Igreja Moderna, os desigrejados e a importância da igreja local, que lançamos em coautoria com o presbítero Paulo César. Deus abençoe a todos. Muito bom, meus queridos, muito bom. Vou chamar mais um amigo nosso aqui que está conosco. Deixa eu chamar ele aqui. Nós vamos dar essa honra para ele estar conosco também. Até porque, como nosso irmão professor José Márcio disse, a gente fizemos um livro, né, lançamos um livro para a glória de Deus, sobre o drama da igreja moderna e o subtítulo Desigrejado e a importância da igreja local. E quem nos deu a honra de fazer o prefácio é o querido que nós acabamos de chamar aqui, professor Marcos. Irmão, professor Marcos, a paz do Senhor, meu querido. Amém, meus amados. Deus abençoe cada um de vocês. É um enorme prazer estar aqui com vocês, participando, interagindo, contribuindo para o reino de Deus. Foi um grande prazer prefaciar o livro de vocês, muito bom, muito especial, sobretudo para muitas vidas que vão entender o propósito real por trás do próprio livro, né? Glória a Deus. Meu querido, nós acabamos de começar, eu louvo a Deus pela sua vida, e nós começamos agora com uma oração, e eu quero que o senhor apresente o seu canal também. Fica à vontade, meu irmão. Amém, obrigado pelo espaço nos concedido. O meu canal é bem simples de se memorizar, Vamos Ver. Pronto, só isso. @Vamos Ver. Prof. Marcos. Vamos Ver é uma indagação apologética, teológica e bíblica. Será que isso é bíblico? Vamos ver. Será que isso é uma heresia? Vamos ver. Será que isso é teologicamente correto? Vamos ver. É justamente a indagação. Para não colocar o nome apologética ou algo do gênero, que infelizmente no contexto do nosso Brasil se tornou um pouco com um sentido pejorativo, muitas pessoas se utilizando dessa terminologia para atacar pessoas e não debater ideias e corrigir doutrinas vãs. É mais ou menos isso. Quem quiser encontrar é só botar Vamos Ver, Prof. Marcos, e eu contribuo um pouquinho lá no canal Vamos Ver. Quando tem um tempo, eu contribuo algumas coisinhas lá. Glória a Deus. Excelente canal. Se inscreva lá, irmãos. Meu querido Anderson, amigo nosso aí de longa data, faça sua apresentação rápida também, meu irmão, para as pessoas te conhecer. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Eu não gosto muito de fazer a apresentação, né? Porque às vezes acaba passando uma má impressão, mas às vezes é necessário. Eu sou evangelista, congrego na Assembleia de Deus. Deixa eu fazer um resumo aqui. Eu tenho formação na área teológica e também estou no 7º ano aí do direito, né? E, resumidamente falando, eu acho que vai ser um tema bacana aí, para a gente estar discutindo sobre essa questão que vem crescendo no Brasil, né? Sobre os desigrejados. Penso eu, que provavelmente esse fenômeno ele vai continuar crescendo, né? Mas vamos tentar aí combater isso aí. Então, vou começar com o senhor mesmo, irmão Anderson. Na sua visão bíblica, teológica, histórica, e agora nesse movimento nós estamos praticamente com força, né, em um movimento meio recente, em massa, se tratando em massa. O que é o termo desigrejado, meu irmão? Esse fenômeno desigrejado é um grupo que surgiu agora, né? É um fenômeno que está acontecendo agora, que as pessoas elas entendem que elas não precisam de um templo, mas que elas de fato seria o próprio templo. Só que quando você vê isso à luz da Bíblia, né? Quando você analisa isso à luz da Bíblia, Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar da igreja como um corpo. O que é um corpo? É um conjunto de membros interdependente. Um precisa do outro, um interage com o outro e um dá apoio para o outro. Só que esse fenômeno, ele não... Se você
analisar os textos bíblicos, né, que é se utilizado para tentar justificar esse fenômeno, ele não tem apoio exegético, ele não se sustenta de forma hermenêutica e muito menos exegética, ok? Essa aqui é a minha primeira fala, a gente pode continuar, mas vamos deixar os outros irmãos aí também falar. Glória a Deus. Meu querido professor José Márcio, a oportunidade é do senhor e traz para nós uma introdução aí, uma pequena fala do senhor a respeito sobre a teologia do templo. Perfeito. Antes mesmo de falar sobre a teologia do templo, eu queria só fazer aqui uma introdução sobre os desigrejados. Então, assim, em suma, os desigrejados é um movimento moderno, mas que há indícios desse movimento em toda a história da igreja, tá certo? Em movimentos tais como os maniqueus, até mesmo os irmãos, que é ali o grupo de John Nelson Darby, os irmãos de Primo, entre outros, né? Tem alguns resquícios desse movimento ao longo da história da igreja. Mas a grande questão é que agora esse movimento tem ganhado muito força nos últimos 10 anos, esse movimento cresceu cerca de 780%. Né? No ano de 2010, o resultado do IBGE nos apontava para cerca de 10 milhões de desigrejados no Brasil. E no ano de 2000, havia apenas 4 milhões. E agora aí nós temos mais de 20 milhões de desigrejados no Brasil, né? Conforme aqui nos traz os dados. Mas vamos lá, a teologia do templo. Por que é importante falar da teologia do templo? Para nós entender como Deus, ele, desde o seu princípio, ele formulou um local para adoração. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é a base da teologia de toda a Bíblia Sagrada. Adão, ele na verdade, ele estava num templo de Deus. O Éden era um templo de Deus. O Éden era um tipo de templo, pois ali estava a presença de Deus que descia no jardim todos os dias, em semelhança à presença que descia sobre a arca, no caso a Arca da Aliança, né? E Adão, como sendo sacerdote, queria nomear as pessoas, ou no caso os animais, dar o nome aos animais, e o papel de Adão seria subjugar a serpente, que era um animal impuro. Porém, Adão, como nós sabemos, ele perde essa presença maravilhosa de Deus e ele é retirado. Ele sai ali daquele primeiro templo. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. O segundo templo que nós vemos na Bíblia Sagrada, aqui vai ser só uma introdução, então vai ser muito rápido essa introdução. O segundo templo é o tabernáculo ali de Moisés, que basicamente tem os mesmos utensílios do templo de Salomão. Mas no tabernáculo, o tabernáculo era um templo móvel, que era dividido em 3 partes, lugar santo, átrio, lugar santo e santo dos santos. E Deus estava, então, no santo dos santos, e o sacerdote, ele entrava uma vez por ano naquele local. Ali é o templo. O que era o templo para o povo judeu? O povo hebreu, o povo israelita e, posteriormente, o povo judeu. O templo era o local onde Deus estava. E o templo deveria ser no centro de Israel, no centro das tribos, representando que Deus morava entre o povo. Deus habitava entre o povo. Então, enquanto o povo tivesse o templo, eles teriam a presença de Deus. Posteriormente, o povo constrói ali o Templo de Salomão. O templo é completamente destruído ali por Nabucodonosor. Então, há aquele período de 70 anos até recomeçar a reconstrução do templo ali com Zorobabel, reconstruindo lançando os alicerces e Esdras reconstruindo o templo. Mas vamos lá, no Novo Testamento. Jesus aparece, então, no Novo Testamento,
redirecionando o templo. Ele diz assim, olha, se vocês destruírem o templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava redirecionando o templo, dizendo assim, o templo agora não é mais somente esse aí. O templo agora não é mais o templo de Herodes, no caso, um templo que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas o templo sou eu. Então, ele redireciona o templo. Jesus, ele assume para si a responsabilidade do templo. E qual é a responsabilidade do templo? Trazer a presença de Deus para dentro do cosmos. Trazer a presença de Deus para dentro do cosmos. Essa é a responsabilidade do templo. E a Bíblia diz, João 1, versículo 14, que a glória de Deus estava em Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus redireciona, ele assume o lugar do templo no Novo Testamento. Mas no livro de Apocalipse, amados irmãos, já para encerrar, no livro de Apocalipse, nós entendemos que o templo, ele traz consigo um novo significado, mais uma vez. Agora, o templo não é mais somente o templo físico, ou o templo agora não é somente Jesus, mas o templo agora é todo o cosmos. Céu e terra se tornam templo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio delas e não será abalado. Aqui é basicamente uma introdução para nós introduzirmos acerca do templo. O templo hoje, ele é importante? Sim. Mas o templo hoje, ele é essencial e dizer assim, não, Deus só está no templo? Não, isso não. Nós escrevemos sobre os desigrejados, mas nós não queremos dizer que o templo é algo essencial a ponto de nós não poder adorar se não for dentro do templo. Então, para nós introduzir, basicamente é isso. Pois é, querido, é importante o que o professor José Márcio está falando, né? Porque o termo, esse nome, desigrejados, principalmente nós que fizemos uma obra agora recente, né? Está na pré-venda ainda, talvez para muitos pode parecer um ato de julgamento, né? Um ato de maltratar aqueles que talvez não estão na instituição, dentro daquela liturgia dos cultos. Só que o nosso maior papel não é falar que a pessoa está desigrejada no sentido de desviado, né? Mas no sentido que nós apontamos no livro, é a importância da igreja local, né? É a importância, nós vamos tratar, por exemplo, de desigrejados, que quando você vai ver o termo aí no Google, a desigrejada está falando pessoas que não congregam em instituição, né? Pessoas que não congregam. Esses tais, muitos deles não congregam e também não faz nada para Deus. E qual a importância da igreja local, ao meu ver, é a prática constante. Ali você vai estar trabalhando constante, vai estar aprendendo constante, vai estar entre os irmãos, vai estar pegando força um com o outro. É por isso que nós sempre defendemos o papel da igreja hoje. Por mais que, na teologia do tempo, como o professor José Márcio disse, tem essa longa história de tabernáculo, de templo, de tendas, para manifestar alguma forma de Deus ali habitar, e o templo foi modificado, e nós hoje somos templos e morados do Espírito Santo, a importância da igreja hoje, da igreja moderna hoje, é ótima. É ótima. Tem pessoas que, e eu vou passar essa oportunidade agora para o professor Marcos a falar conosco, ele fez o prefácio, e ele traduziu o nosso livro, corrigiu, melhor dizendo, para correção ortográfica. Ele vai ver, ele leu lá e percebeu que nós trabalhamos de 3, né? De 3 tipos de desigrejados, mas existe muito mais. Mas não tem como fazer um livro gigantesco, pessoas não vão nem querer ler, né? A gente vai falar sobre os desigrejados anticonstitucional, né? Aqueles que não querem congregar de jeito nenhum, os desigrejados feridos, aqueles que, e a maioria desses são feridos, né? Que estão em depressão, que por causa de algum escândalo afastou da igreja, tem algum ódio de algum escândalo, de algum pastor, etc. Tem tanta coisa, irmãos, que é só Deus ter misericórdia, né? E tem aqueles que isolados, aqueles que talvez algum missionário foi pregar numa aldeia, por exemplo, né, lá no fundo do Amazonas, ou está ferido, enfermo, não pode congregar. Esses também são desigrejados no sentido de não estar congregando com os irmãos, mas não quer dizer que é desviado. Mas são pessoas que estão enfermos e precisa de um acolhimento também espiritual, tá bom? Dentro disso, eu quero
passar para o professor Marcos, se ele tiver alguma coisa a acrescentar a respeito disso, do que eu acabei de falar sobre a divisão, sobre a importância de entender parte por parte dos desigrejados. Deixa eu passar para ele. E a palavra é toda sua, meu querido professor Marcos. Boa noite, novamente, paz do Senhor a todos, né? De início, queria dizer também que eu sou primariamente cristão, evangélico, assembleano. Tripartite aí, para ficar bem enfático. Mas vamos lá. O irmão falou sobre a questão dos tipos de desigrejados, né? O termo em si. Mas eu gostaria de, sinteticamente, delimitar, ao meu ver, o que significa em si o desigrejado. Porque nessa live, nesse vídeo em si, depois quando ele for assistido por outras pessoas, vai ser assistido por pessoas que estão dentro da igreja, vai ser assistido por pessoas que estão fora da igreja, vai ser assistido por pessoas que são desigrejadas no sentido pejorativo, que são anti-igreja, e por pessoas que estão tristes, abatidas, não estão congregando mais, como o irmão falou, muito bem falou, que inclusive está no livro, na obra deles. E por fim, aquelas pessoas que foram evangelizadas, com certeza, e não podem congregar porque não tem igreja ali perto, próxima. Enfim, o livro, quando vocês adquirirem, vocês vão entender que a ideia do livro não é maltratar os desigrejados, a ideia do livro não é de nenhuma forma tratar com pejoratividade, com negatividade, não. Por isso que o prefácio foi bem trabalhado, só pessoas que talvez se sintam no dever, entre aspas, de querer proteger uma militância ou interesses pessoais que possam legitimar alguma coisa desse porte. E a gente tem que ser bem esclarecido em relação aos desigrejados. Ao meu ver, sinteticamente, eu vejo que existe dois tipos. Claro que existem outros, como foi falado aí. Mas eu posso subdividir em dois tipos de desigrejados. Existe o desigrejado propriamente dito, e existe aquele que é o sem igreja. É claro que a gente sabe que o prefixo des quer dizer sem ou ausência. Isso eu sei, eu sou professor formado de português e inglês, e eu sei isso aí para ninguém dizer assim, ele não sabe nem o que é um prefixo des, mas vamos lá. Eu não sou só professor no título, não, no nome não, mas professor de formação, profissão e formação acadêmica, graças a Deus. Não digo isso para me gloriar, não, mas é para que as pessoas possam saber do que eu vou falar aqui, não é uma coisa, não é brincando, não. Né? A gente tem que tratar o termo como ele é. A gente trata muitas vezes com superficialidade a expressão. Desigrejado, como o termo em si está, mais igreja, né? Sem igreja, eu trato de duas formas. Os sem igrejas e os desigrejados. Mas não é o mesmo, não é a mesma coisa, é um sinônimo. É um sinônimo. Mas eu trato aqueles que estão sem igreja e eu trato aqueles que são anti-igreja, que eu chamo de função. De um organismo, de uma militância. Então, há os desigrejados e há os sem igrejas. Os sem igrejas são aqueles que estão esperando ainda entrar na igreja, se decepcionaram, estão procurando a igreja. Já, pelo contrário, os desigrejados, propriamente ditos, não querem estar em igreja. Então, sinteticamente, é mais ou menos isso. Então, o sem igreja é aquele que saiu por raiva, por tristeza, por falta de apoio, solidariedade, ou até mesmo diante de abusos de autoridade, de poder, de falta de ensino bíblico sólido, que a gente sabe muito bem, e baseando-se com a estatística de que 62% dos desigrejados são de igrejas neopentecostais, a gente já sabe o porquê. Não se prega a palavra, meu irmão, sai mesmo. Alguém que entra com conhecimento bíblico, quando entra, vai se decepcionar. Então, toda pessoa, toda igreja que não tem um compromisso com a palavra, vai causar um caos lá na frente. E esse caos é desde o início. Então nós temos esse tipo de desigrejado, que eu não chamo desigrejado, eu chamo ele sem igreja. Ele está sem igreja, por causa de motivos, como eu falei aqui, que a gente sabe muito bem que é inegável essa crise institucional que a gente está vivendo. Estamos vivenciando momentos críticos, caóticos, em diversos tipos de igreja. E é natural a pessoa entrar na igreja e ver uma dificuldade, e ela diz, eu vou ficar nada aqui, nada, Deus me livre, eu vou ir embora. O camarada não só prega, só traga aqui teu carro
e a gente vai te abençoar, faz não sei o que tal, coloca essa Hilux horrível tua para Deus dar uma Lamborghini, não sei o que, dá um apartamento para Deus te dar 10 apartamentos. Esse tipo de evangelho, ele não aproxima, ele afasta. Então, esse tipo de pessoa que está frustrada, ela tá, eu trato pessoas sinceras, essas pessoas são sinceras, porém, tem delas que vai se decepcionar, ela vai querer sair, não quer lá saber. Essas pessoas, elas ficam tempos temporários na igreja. E existe 2 tipos, as pessoas que ficam dentro da igreja e as pessoas que vão sair. Existem os resilientes e existem as pessoas que correm, não quero mais saber de igreja. Existe os que toleram, vão tolerando, vão suportando, olhando para Cristo como se deveria sempre ser, Hebreus 12:2, e os que saem e aguardam em Cristo. Quando aquela abençoada sair, eu entro. Isso é uma realidade. Eu tenho mais de 3 décadas na casa do Senhor, nunca me desviei, sou crente desde de criança, sou evangélico, assembleano desde criança, daquela assembleana que ainda guarda os costumes de barba, de short e tudo. Embora respeito, mas não concordo, eu ainda sou desse tradicional, porque a minha igreja, a local aqui, ela é bem antigona ainda, ela é a Assembleia de Deus raiz mesmo. Então, eu respeito, eu aprendi a respeitar. Eu não sou aquele crítico de ficar, não sei o que, tá? A gente tem que aprender a respeitar. Meu irmão, se tu não concorda, sai, vá para outra e procura alguma coisa que você, eu não gosto desse costume aqui não, porque costume é local, é temporário. Ele não é eterno. A palavra sim, a doutrina é eterna. Então, existe aquela pessoa que vai entrar, vai ficar, vai ser aquela que vai sair, vai ficar revoltado, e existe agora, entretanto, aqueles que são contra a igreja. Os anteriores, eles não são contra a igreja. Eles também não tentam tirar membros da igreja, certo? Para ficar claro, o primeiro elemento que eu falei aqui são as pessoas que estão sem igreja, por vários motivos, como eu falei. E existe o segundo ponto, que são os desigrejados, como o nome diz. Eu levo ele com um sentido pejorativo. Ou seja, esses que eu vou falar agora, ao meu ver, um desigrejado é ou se tornou um militante ou um ativista. E esse fenômeno, como já foi falado aqui, faz parte de um novo sistema, onde os desigrejados desse sistema rejeitam as hierarquias eclesiais ou eclesiásticas. Para você que vai assistir esse vídeo depois e não sabe o que significa isso, eu vou traduzir para você. São anti-igrejas, são anti-templo, anti-implantação de igrejas, anti-líderes, ofícios ministeriais, ofertas, dízimos, são na grande maioria, infelizmente, apático ao sistema religioso. São contra a igreja de uma forma geral. Alguns deles, infelizmente e lamentavelmente, até trocam a liberdade em Cristo pela libertinagem do mundo. Infelizmente, a maioria desses desigrejados que eu falei aqui, que são militantes, que são ativistas, que são contra a igreja, tentam tirar membros de outras igrejas, você não fica aí na igreja não, porque não sei o que, tal. Eles querem viver o cristianismo ao seu bel prazer, ao seu próprio modo. Viver o cristianismo sem ter comunhão entre irmãos distintos, não é irmão de casa não. Mas eu estou na minha casa, ele é meu irmão, eu sou igreja. Tu estás sendo igreja aí. Agora, por que eu não quero ser igreja com outros irmãos? Porque eu odeio eles. Viver o cristianismo sem comunhão entre os irmãos, odiando, sem ter a disciplina, sem orientações bíblicas, sem a interação com o irmão socialmente. Somos seres sociais. Sem cultos regulares. Resumindo, sem as ordenanças bíblicas estabelecidas por Cristo, que é o Senhor da igreja, e da doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42, é um problema. Esse tipo de desigrejado, eu tenho sérios problemas com ele. Agora, o outro tipo de desigrejado que ficou chateado, revoltado, porque fizeram assim com ele, esse aí a gente ora por ele, e o outro também. Só que o outro, ele é anti-igreja. Isso são as palavras iniciais que eu coloco e traduzo o que é desigrejado e o sem igreja. Eu vou ler aqui os comentários dos irmãos e depois eu vou passar uma pergunta para o nosso querido pastor Gessival. E vamos ler os comentários dos irmãos. Érico Lucena, da Teologia e História, canal Teologia e História, está dando boa noite, Deus abençoe.
Tem um canal aqui do Curso Bíblico Grátis. Ele diz, nos Estados Unidos, na década de 60, foi quando oficialmente iniciou esse movimento, inclusive com distribuição e colagem de panfletos, escrito, Cristo sim, igreja não. Vamos lá. Ele disse like 3. Continuando o mesmo, diz, fui professor do Seminário Batista em São Luís do Maranhão e tratei muito sobre essa temática. Agora o professor Leonardo Ribeiro, pastor, diz parabéns, Deus continue abençoando vocês, amém. O Curso Bíblico Grátis continua a dizer, uma das razões para tantos desigrejados se dá também, lamentavelmente, pela enxurrada de líderes despreparados e movimentos espiritualistas estranhos no contexto da igreja evangélica. Gláucia Oliveira diz, fico muito feliz com meu pastor Gessival, pois ele tem um conhecimento teológico e humanamente é humanamente com suas ovelhas. Glória a Deus. Um abraço, Deus abençoe. Irmão Marinaldo Dias, ele disse, eu saí, no caso ele é desigrejado, porque descobri que Moisés, Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Jefité, etc., ou matavam, ou roubavam, escuta essa, irmãos, ou destruíam. Olha o argumento do irmão, por ter saído. Pois bem, olha o argumento do irmão por ter saído. Meu querido, pastor Gessival, a pergunta é, meu amado, eu sei que o senhor é pastor, e o senhor é uma pessoa experiente, e eu tenho certeza, eu creio que o senhor com certeza já ouviu, ou já viu desigrejados, né? A pergunta é, a maioria dos desigrejados tem cumprido o papel da igreja, no caso, igreja corpo? Eu quero falar para os irmãos neste momento, é muito interessante toda a fala dos irmãos que têm falado aí a respeito dos desigrejados. Não é fácil essa questão, né? Essa questão não é muito simples assim para ser resolvida, porque de fato aí nós vimos aí o nosso irmão Marcos falando aí, e o professor Marcos falando que, de fato, temos algumas pessoas que são ativistas, né, em questão ao desigrejismo, né? Ele vai contra a instituição cristã religiosa, né? A instituição religiosa cristã. Então, de fato, primeiro precisamos saber, como já foi feita aí essa introdução a respeito da igreja, né, o que é igreja. Porque muitas das vezes as pessoas fazem uma troca do termo igreja com templo, né, e às vezes associa a palavra igreja com templo. De fato, a palavra igreja, né, que no sentido de assembleia, convocação, congregação, né, todas essas palavras, ela, pelo menos na língua hebraica, que foi escrito no Antigo Testamento, o substantivo é kahal. E quando nós vemos aí na Septuaginta, né, que é a tradução da língua hebraica para o grego, né, para os helenistas, as palavras que são traduzidas, a palavra, o substantivo kahal, ela é sinagoguês, ou sinagogue, né, que é um substantivo feminino, e a outra é eclesia. Né? Primeiro, nós precisamos entender o que é isso. Né? E aí as pessoas, às vezes, ficam pegando na questão do templo. Não congrego porque templo sou eu sou o templo e não existe templo, né? Então, segura nessas questões aí. Então, nós vemos aqui que, como o nosso irmão, o professor Marcos falou certinho aí, que desigrejado, ela vem do prefixo, né, de origem latina. Né? E esse prefixo aí, ele quer dizer separação, afastamento. Então, quer dizer, a pessoa está se afastando da igreja. Mas o que é igreja? Né? O que é igreja? Então, os gregos, eles também utilizam da palavra igreja, né? Os primeiros a usar essa palavra igreja, até porque é da língua grega, né? Eclesia. Eclesia, ela vem uma preposição e mais um verbo, né? A preposição que ela tem um sentido de moção, né? De movimento, é de dentro para fora, e kaleo, que quer dizer chamar, chamados para fora. Então, quer dizer, os gregos, eles tinham essa reunião, né? Que era num espaço onde havia muita publicidade, pessoas eles estavam discutindo as questões políticas, filosóficas, né, e alguma coisa deliberativa que causava alguma tensão. Isso aí nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos acontecendo isso aí, né, quando Paulo começa a pregar
a respeito de Diana e começa a pregar a respeito da idolatria, pregando contra a idolatria, as pessoas vão lá e se reúnem, né? Eu vou deixar aqui só para vocês aqui, que às vezes as pessoas pensam que a palavra eclesia, ela é apenas de cunho cristão, né? E não é. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, aparece esse vocábulo para essa reunião que estava tendo na praça, né? Dessas pessoas contra a vida de Paulo e dos apóstolos que estavam ali pregando a palavra de Deus. E diz assim, ó, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. Agora, versículo 39. E se alguém outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. A palavra assembleia aqui é eclesia, né? É um agrupamento de pessoas que estão dispostas a discutir algum assunto. E do ponto de vista do cristianismo, Jesus disse a respeito da sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua eclesia, contra a sua igreja, ou seja, dos chamados para fora. Mas chamados para fora por quê? Porque os gregos têm um subentendimento de que a eclesia seria chamada para fora de casa para ir a essa reunião, a essa assembleia pública. E a igreja de Cristo, ela é chamada para fora, né? Algumas pessoas dizem que é para fora do mundo, outras dizem que é para fora do pecado, mas o importante é que a igreja de Cristo, ela tem um propósito, um papel e uma função. É sair para ir ao encontro do nosso Deus, da pessoa bendita de Jesus. Bem, e a palavra desigrejado, aí agora nós temos agora esse prefixo, né? Que é para saindo. Essas pessoas agora estão num caminho inverso, né? Saindo da igreja. Mas igreja não é templo físico. De fato, é o templo que é as pessoas, que são a igreja de Cristo. Existe um cunho teológico que não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, mas é um cunho teológico nos debates bíblicos, nos debates teológicos durante a história da igreja, que diz que a igreja é visível. Hoje nós estamos aqui num agrupamento, né? Numa assembleia. Nós estamos aqui falando a respeito de Cristo e nós estamos aqui numa igreja. Isso aqui é igreja. Porque eu sou igreja, você é igreja, você que está assistindo aí é igreja. Se você recebe Jesus como Salvador, você está saindo ao encontro dele, indo para o encontro dele, ouvindo a voz dele. Então, de fato, quando nós vemos aqui, existem pessoas que estão nesse caminho contrário, né? Nesse caminho contrário. Ora, eles dizem assim, não, eu não vou ser de igreja porque pastores erram, né? Eles pegam, de fato, ao invés de pegar os melhores exemplos para seguir esses exemplos, eles usam os piores exemplos para se desculparem. Tem pessoas que é dessa forma. Então, eles usam os piores exemplos para ser a desculpa dele. Não, eu vou sair da igreja, né? Igreja aí seria o templo, né? Seria a instituição religiosa, e ele começa a ser um ativista, né? Contra a igreja. Então, a pergunta que o nosso irmão fez aí, a maioria dos desigrejados tem cumprido seu papel de igreja? Interessante, que a palavra aí que ele colocou, a maioria dos desigrejados. Se nós estamos falando da maioria, então tem uma minoria. Então, tem uma minoria que cumpre papel de igreja, né? Cumpre papel de igreja. Eu conheço algumas pessoas, como vocês falaram aí, que estão passando por algum problema, né? Dentro da igreja, seja no âmbito com pastor, com a vida de alguma pessoa, se sentiu ofendida e sente o desejo de sair da igreja. E saiu, né? Saiu da igreja no ponto de vista da congregação, saiu da congregação. Mas ele ainda permanece sendo igreja. Permanece sendo igreja como? Porque ele está num processo de apenas cura. Eu posso falar isso por mim. Eu quase cheguei à situação de ser desigrejado. Numa certa época, eu passei um problema numa igreja. Hã? Quem nunca, hein? Então, o que acontece? Eu estava numa igreja e nós sabemos que onde tem pessoas, tem problemas. Problemas existem onde tem pessoas. E, de fato, eu congregava num ministério, e esse ministério, ele era um ministério que cria, né, na continuidade dos dons, e eu saí da igreja machucado. Saí machucado, eu e minha esposa, e eu falei bem assim, olha, eu não volto mais para a igreja. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que está machucada é pensar que o problema é a igreja em geral. Aí depois eu parei, pensei direitinho, botei a cabeça no lugar e falei assim, cara, não faz sentido eu ser a igreja de Cristo e não cumprir o papel de igreja. E o papel de igreja é congregar. O papel de igreja é eu ser uma mão amiga para levantar um irmão que está caído.
O meu papel de igreja está levantando alguém que está sofrendo. Então, o meu papel de igreja é tentar ministrar a palavra de Cristo, sabendo que eu sou falho e que Deus, olha só, uma coisa interessante, Deus dá a oportunidade a nós de sentirmos o que ele sente e de agirmos como ele age. Ou seja, quando alguém pisa no meu calo, eu tenho que olhar que eu piso no calo de Deus direto. Eu piso na bola com Deus direto. É sempre eu pisando na bola com ele. Então, de fato, como é que Deus se sente? Deus se sente magoado. A mesma coisa acontece comigo. Mas como é que Deus age nessa situação? Ele vira as costas? Ele vai me jogar fora? De maneira nenhuma. Ele vai me perdoar e vai me reconduzir para o caminho que ele quer que eu ande. Então, de fato, acontece isso dentro da igreja, dentro da congregação, né? Dentro de um ajuntamento, dentro de uma assembleia. Então, nós estamos aqui como assembleias do Senhor, como igreja de Cristo, para ajudar uns aos outros. Então, de fato, tem algumas pessoas, sim, tem algumas pessoas que estão... Eu conheço alguns canais aí no YouTube, que são pessoas que não são ativistas, estão desigrejadas, no ponto assim, desigrejadas entre aspas, né? Elas não estão congregando fisicamente. Está tendo uma debilidade? Sim, porque o nosso contato aqui é apenas virtual. Olha aqui, nós estamos aqui em contato virtual, mas nós não temos o calor humano. Nós não temos esse calor humano. Então, nós só sentimos essas coisas maravilhosas no contato com as pessoas. Então, de fato, quando tem pastores aí que estão congregando aí no YouTube, mas eles não estão cumprindo plenamente. Não estão cumprindo plenamente, porque uma coisa é nós estarmos falando aqui virtualmente, né? Tem esses problemas virtuais, independentemente, às vezes tem problemas virtuais que você, lá no WhatsApp, você briga, e dá vontade de você estar de frente com a pessoa para falar um bocado de coisa para ela, mas não pode. Mas isso é bom. O agrupamento de pessoas é muito bom. Agora, o que acontece? Existem as pessoas que são ativistas contra as instituições religiosas cristãs. Essas são perigosas. Eu estava até conversando com o pastor Reinaldo, que é um colega meu aqui na cidade de Potiraguá. Eu conversando com ele que muitas das vezes as pessoas elas não querem congregar e acabam se afastando da presença de Deus e procurando o YouTube. Isso tem sido um problema. Isso tem sido uma dificuldade. Tem pastores que estão sofrendo com ovelhas que, ao invés de vir para o culto de estudo, né, não tem interesse de aprender com a palavra. Eu sei que existem igrejas, como os nossos irmãos falaram aí, que são relaxadas nessa questão. Não priorizam a palavra, só prioriza a questão financeira. O membro tem que estar bem, mas não fala para ele que ele tem que estar salvo. Não fala para ele que ele tem que mudar de vida, que ele tem que mudar de atitude, mudar de comportamento, para que possa buscar a presença de Deus e morar na glória com Cristo. Então, essa é a maior riqueza do crente. Essa é a maior riqueza. Então, aí o que acontece? Essa pessoa vai e não quer ir para a igreja, mas começa a ouvir no YouTube. Ele falando para mim, contando o testemunho dele, que ele passou por um processo de conversando com o irmão pegou, saiu da igreja, começou a assistir no YouTube, e daqui a pouco falou, eu não vou mais congregar. Porque eu descobri aí que nós não precisamos de igreja, nós não precisamos estar unidos a nenhuma igreja, porque igreja não existe, igreja sou eu, não preciso desse negócio de reunião, então eu vou ficar congregando no YouTube. Bem, a pessoa volta para ela e começa a falar para ele, olha, pastor, hoje eu estou numa depressão terrível. Por quê? Porque igreja é social. Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Nós precisamos, e existem muitas pessoas que estão passando por problemas psicológicos seríssimos por falta de estar envolvidos socialmente. Seres humanos não foram feitos para viver longe de sociedade. Toda sociedade vai ter problema. Todo problema não é eterno. Existe solução. Basta ter maturidade e ser cheio do Espírito Santo para que possa sair desses problemas. E se der, mais tarde eu quero falar só um pouquinho a respeito de Hebreus capítulo 10. Vou passar a palavra aí porque eu já falei demais. Não falou demais não, meu querido. Eu louvo a Deus pela sua vida. Foi ótimo, foi maravilhoso para contribuir com o ensino aqui. Eu queria que o professor evangelista Anderson comentasse um comentário do irmão aqui, que é muito lindo, achei muito forte. E ele diz assim, olha, logo dá para ser igreja sem tempo físico, mas é impossível ser igreja sem uma comunidade. A efusão do Espírito Santo, por exemplo, deu-se sobre vários irmãos unidos, reunidos
unidos e reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2. Aí a irmã Flávia diz, pastor Gessival, maravilhoso, glória a Deus. Curso bíblico grátis diz, logo, se igreja fosse templo, na primeira era cristã, os cristãos estavam todos perdidos, pois lá havia culto de casa em casa. Mas eu queria que o senhor frisasse, por favor, falasse um pouquinho a respeito desse comentário dele aqui, ó. Logo, dá para ser igreja sem templo físico, mas é impossível ser igreja sem uma comunidade. A efusão do Espírito Santo, por exemplo, deu-se sobre vários irmãos unidos e reunidos no mesmo lugar. Palavra está com o senhor. Então, vamos lá. Se você pega, por exemplo, o começo da igreja primitiva, né? Existia uma ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Uma ordem expressa, ide por todo mundo e pregai o evangelho. No começo da igreja primitiva, você tem uma igreja que as reuniões, os cultos, elas estão acontecendo dentro de casa, dentro das casas. Então não tinha, dentro daquele contexto, como você ter um templo. É claro que, só pegando um gancho aqui tanto do professor Gerzival como do professor Marcos, é lógico, eu entendo que templo é uma coisa, igreja é outra. Agora, com a necessidade, com a evangelização, a pregação do evangelho, o crescimento da igreja, houve-se uma necessidade de se construir templo. Agora, olha só, imagina você prega o evangelho, presta atenção. Vamos supor que, você está pregando e as pessoas estão se convertendo, e você já tem lá um grupo de 200 pessoas, a igreja. 200 pessoas, a igreja. Aí eu te pergunto, como que você vai colocar, eu estou falando de 200 pessoas, mas dependendo, tem lugar que é 300, 400, é variado. Aí como que você vai pegar, a partir de 100 pessoas você vai colocar dentro de uma casa? Entendeu? Então não tem como, você tem que construir, você tem que ter um lugar físico para poder acomodar essas pessoas. Agora, eu entendo a igreja em dois aspectos. No aspecto como organismo vivo e no aspecto como organização. Como organismo vivo, a igreja ela, está espalhada nos quadrantes da Terra. E como organização, ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter um local. Mas igreja não é templo. Eu sei disso, eu sei. Mas ela precisa ter. Porque você imagina, se você tem 100 pessoas, né, que está dentro que se converteu, que está participando dos cultos, vai ficar todo mundo dentro de uma casa? Agora, o que eu acho interessante nesse pessoal que faz nesse movimento, o professor Marcos comentou muito bem, né? Tem aqueles que estão sem a igreja e aqueles que realmente, de fato, são desigrejados e militantes. Então, esse segundo grupo aqui, que eu acho engraçado, é o seguinte, é que eles falam mal do templo, eles criticam o templo, só que eles fazem culto nos lares, que eu já vi movimentos assim. Só que eles vão cair na mesma coisa, não vai mudar. Porque aquele movimento desigrejado, que estão fazendo culto no lar, vai começar a vir pessoas, vai começar a aceitar Jesus, vai ter que ter batismo, né? E quando isso começar a encher, eles vão para onde? Vai fazer o quê? Vai ficar todo mundo dentro da casa? Lógico que não. Então, quer dizer, não mudou nada, ele só saiu de uma igreja, né? De um templo, né? Alegando, tentando justificar que o templo, que o templo somos. Eu concordo com isso, mas só que ele vai cair na mesma coisa. Então, essa é a complicação. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, eu penso o seguinte, agora, tem aquela questão que o professor Marcos colocou, que às vezes aquele que está sem igreja, ele passou por um momento difícil, e tem várias situações, né, que eu não quero comentar aqui, que acontece, que a gente sabe que acontece, só que dificuldade você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Entendeu?
dificuldade, você vai encontrar em tudo quanto é lugar. E eu entendo o seguinte, que a igreja, ela é, assim, eu entendo que a igreja é a instituição mais poderosa, a igreja como pessoa, para você estabelecer relações sociais. Entendeu? Então, eu vou ficar aqui por essas palavras aqui, vou deixar os pastores comentarem aí, ok? Eu só queria fazer só um comentário que foi feito, que foi falado aqui. Uma pessoa falou aqui, que eu vi aqui, a pessoa aqui fez um comentário aqui, dizendo que ele saiu da igreja porque, segundo ele aqui, no comentário dele, ele disse que Moisés matou, acho que Eliseu matou, não sei, parece que foi parece que foi nessa direção que ele comentou, né? E aí eu queria só responder esse comentário. Essa fala me parece que é fala de ateu, né? É uma alegação, porque existe aí um grupo aí que hoje também sai da igreja e se apostata e vira um ateu, né? E aí eles começam a fazer uma série de acusações, dizendo que Deus mandou matar no Antigo Testamento, e vem todas aquelas acusações. E eu já vi muito ateu comentando isso, só que existe um contexto ali, meu Deus do céu. O contexto de guerra, por exemplo, quando Deus falou para Josué, você vai entrar naquela terra lá, e você vai matar o Jebuseu, o Cananeu, e aí Deus vai falando. Só que o contexto histórico que existe ali, que antes de Deus mandar matar, Deus já tinha dado oportunidade para aqueles povos, 400 anos, para que eles se arrependessem. Então, antes do juízo chegar, Deus já tinha dado oportunidade, porque Deus, ele é um ser que ele dá oportunidade para todos. Por exemplo, a gente sabe, já tem mais de 2023 anos que Jesus não veio, correto? Mas esse período é o período que ele está dando para que as pessoas se arrependam. Agora, quando acontecer a volta, o que acontece? Vai chegar o juízo. Então, o caso de Josué foi a mesma coisa. Deus deu 400 anos para aquelas nações se arrependerem. Eles não quiseram. E quando Josué chegou lá, Josué era um instrumento de juízo de Deus para punir aquelas nações. Agora, a oportunidade foi dada. Só respondendo esse comentário aí. Muito bom. Espere. Tá me ouvindo, irmãos? Sim. Tá me ouvindo? Amém. É muito bom. E é por isso que eu fiquei meio perplexo com o tipo de comentário, mas eu louvo a Deus pela visão do irmão antes identificar, né, que de fato pode ser um ateu mesmo, porque quando conhece a história bíblica, né, o contexto todo não tem nada a ver, principalmente se tratando dos desigrejados, pegando um personagem bíblico que passou uma situação daquela ali para se desigrejar, né? Se ele tivesse usado o argumento falando a respeito de alguma coisa que aconteceu com ele na igreja, aí nós já ia identificar que tipo de desigrejado é, né? E detalhe, a maioria dos desigrejados, eles não gostam desse nome, né? Não gostam desse termo, que chama eles de desigrejados. Só que, como eu disse, e ainda reitero, desigrejado não é no sentido de desviado, mesmo que muitos acontece de se desviar. Por quê? Na igreja pregava, na igreja louvava, na igreja fazia tantas coisas na mão de Deus, né? Entre o corpo. E depois que sai da igreja, será que está fazendo isso tudo? É por isso que eu fiz a pergunta para o pastor Gessival. A maioria, infelizmente, não faz, né? A maioria guarda uma angústia tão grande, muitas das vezes é como se fossem muitos ateus, né? Que falam assim, eu não creio em Deus e quer fazer de tudo para as pessoas não crerem. Eu sou desigrejado e eu estou incentivando as pessoas também a ser. Então, é um pouco complicado, né? É por isso que a gente está aqui, trazendo aqui um resumo sobre o assunto, e eu sei que vai edificar muitas pessoas. Meu professor José Márcio, sobre o que o senhor estava falando, pode dar sequência aí no que o senhor estava querendo dizer? Pegando o gancho aí, amado, na sua colocação,
a gente podia conversar entre nós acerca dessa questão que Jesus não fundou nenhuma igreja, né, assim, de 4 paredes, nenhum templo físico, os apóstolos também não, e as primeiras igrejas surgiram ali com Constantino. Eu acredito que o irmão Gesival, ele deve conhecer bem essa questão, né? Então, os irmãos também, talvez. Então, basicamente, eu quero ouvir dos irmãos, principalmente o professor Marcos, o Gesival e o irmão Anderson, sobre aquela questão de o argumento ser que Jesus não fundou nenhum templo, o apóstolo Paulo e demais apóstolos não fundaram nenhum templo, eles estavam pregando o evangelho e não com a colher de pedreiro na mão, construindo igrejas, né, igrejas físicas, e que as primeiras igrejas surgiram ali com Constantino, cerca de quarto século, né? Então, eu queria ouvir o que é que eles acham sobre isso. E já adianto minha posição, dizendo o seguinte, na minha opinião, por que Paulo não plantou igrejas e as pessoas do primeiro e segundo século? Primeiro, porque eles estavam iniciando a igreja, normalmente eles continuavam adorando a Deus no templo, principalmente os de Jerusalém, e os da diáspora congregavam nas sinagogas. Os cultos eram feitos em casas por conta da quantidade pouca de irmãos. Imagine, como o nosso irmão professor Anderson disse, 300 pessoas, 100 pessoas no banheiro, 100 no quarto e 100 na cozinha, né? Não daria certo. Mas também pela questão da perseguição. Como se constrói igreja se a igreja cristã está sendo perseguida? Né? Mas eu queria ouvir o que é que os amados irmãos entendem sobre essa questão. Se quiser, eu começo. Meus queridos, vou passar para o professor Marcos, mas antes eu queria só falar algo aqui rapidinho, eu passo para o nosso irmão a responder a pergunta do nosso querido professor José Márcio. É necessário, meus irmãos, a gente entender a respeito disso, né, sobre essa organização. Tem um amigo nosso, lá em Moçambique, e a história dele é interessante, porque ele fala que 2 pastores missionários, né, fez como fosse o apóstolo Paulo, fazendo missão, né, e ali estabelecendo ali uma massa boa para congregar, e ele disse que esses 2 missionários foram de um país para Moçambique, pregou a palavra, muitas pessoas se arrependeram, só que não deixaram, não trouxe mais nada de culto, né, para, um exemplo, evangelizaram eles, mas não deu sequência. Aí, olha a visão da igreja, né, desse primeiro que converteu, esse obreiro que converteu lá. Ele falou, não, mas está errado. Nós temos que continuar no processo de culto a Deus, de adoração a Deus, de leitura da palavra, como os missionários fizeram. E para tanto, o que nós vamos fazer? Vamos procurar alguma igreja. Aí os irmãos falaram, mas pois bem, nós orando a Deus, Deus mostrou que o Senhor vai ser o nosso pastor. E ele foi o pastor, e hoje tem igreja de mais de 300 pessoas, né? Uma igreja simples, a qual a gente dos bereanos tem ajudado eles lá, né? Então, o pastor Caetano John, um abraço para ele. Então, a gente vê que, ao meu ver, o apóstolo Paulo fez dessa forma, né? Ele foi como missionário, pregou a palavra, né? E levantou homens de Deus ali capazes para continuar dando sequência naquilo que nós chamamos hoje de modernidade, hoje da igreja, mas outrora era bem mais simples, né? E a gente vê claramente que se nós formos olhar de problemas de dentro da igreja, nós vamos ver também do mesmo índice de decadência, de caótica, das pessoas não aguentar ficar entre os irmãos dentro da igreja, acontece, infelizmente, em outros ramos também, como, por exemplo, o casamento. Então, nós estamos vivendo um tempo em que ninguém está querendo ficar estruturado em nada, né? Na verdade, qualquer probleminha quer sair da igreja, quer largar o casamento, quer fazer tantas outras coisas. Então, nós estamos vivendo um tempo que a própria palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriaria, né? Infelizmente, irmãos, a gente tem que despertar os irmãos a respeito disso. Professor Marcos, continua, por favor. Responde a pergunta do professor José Márcio aí, em nome de Jesus. Bem, essa pergunta que o irmão falou, José Márcio, ela é importante,
porque geram diversas discussões nesse quesito. Ah, Jesus não construiu o templo. Ah, os apóstolos não construíram o templo. Ah, a igreja, ela só foi erguida literalmente como um templo no século 3, 4, depois de Cristo, depois de Constantino. Então, nós não precisaríamos. Bem, se for analisar superficialmente a partir dessas indagações, mesmo assim a igreja surgiu, século 3, 4. Eles viram a necessidade de ter igreja. Pronto, a gente poderia finalizar o nosso argumento aqui, mas ainda não é um argumento bom, mas é um argumento óbvio. Se teve e desenvolveu igreja a partir do século 3, 4 em diante, então a igreja prossegue. Então isso não é um argumento para não ter igreja. A não ser que nos 5 séculos em diante não tivesse igreja. O oitavo, agora vamos para uma questão literária, né? Eu sou professor de literatura, uma das minhas pós-graduações são nessa área de literatura comparada, então eu vou falar na perspectiva da literatura histórica primitiva. Agora sim, eu não vou dizer o que eu acho ou o que eu penso, eu vou dizer o que a literatura diz e explica historicamente. A partir do ano 64, quando o próprio Nero César botou fogo, ateou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos, simplesmente isso já nos dá uma resposta. Porque Jesus não mandou fazer um templo? Porque nós estamos vivendo, vamos imaginar, os cristãos primitivos estavam vivendo sob pressão. Era dado dinheiro, posições para perseguir cristãos. Então, onde tivesse cristãos, eles iam matar, açoitar, destruir, não queriam de nenhuma forma. Então, seria uma questão ilógica. Jesus, vamos fazer um templo aqui. Não pode ter templo. Só pode ter o templo de Jerusalém, que é o único, e outros pagãos. Existe uma harmonia ali de cultura. Então, quem é o Senhor ali para ser adorado, não deveria ser Jesus. Seria o Curio, no grego, seria Nero. Nero era o Senhor. E mesmo sabendo que os cristãos estavam adorando um outro Senhor, eles eram perseguidos. Então é ilógico achar, Jesus não quis fazer igreja. Não, é uma questão ilógica. Ou seja, faça um templo, bota aí, faça um templo para adorar. Ia ser destruído de toda forma. Jesus sabiamente sabia o que ia acontecer lá na frente. A gente vê num prisma, apenas numa dimensão, e não consegue enxergar lá na frente. Quando a gente não tem visão espiritual, ou não temos bagagem histórica, literária da palavra de Deus, a gente vai especular muito. Primeiro, não teve templo porque eram perseguidos. Eles eram perseguidos de tal forma que eles tinham que se reunir em casas. Se reunindo em casas, isso já mostra que não tinha templo. Por que não tinha templo? Por que será? Uma criança de 5 anos de idade vai responder. Se todo mundo é perseguido por professar essa fé em Cristo, como sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, e existe um cara aqui, um ditador, atualmente, que se diz ser esse Senhor, e ninguém pode adorar outro a não ser ele se intitulava de Deus. Então, é razoável achar que não ia ter templos. E se alguém fizesse um templo, seria loucura. Então, é mais razoável eu cultuar na casa do irmão, fulano, ciclano, beltrano, todos em uma mesma unidade espiritual, doutrinária, na doutrina de Cristo e dos apóstolos. No século I, II em diante, aí a gente começa, depois de Constantino, a gente vê agora que é autorizado por Constantino e depois outros que vão colocar outros tratados de não mais perseguir os cristãos e a religião oficial ser justamente cristológica. Embora saibamos que o próprio Constantino, ele botou como religião oficial o cristianismo e depois começou a introduzir o paganismo dentro do que conhecemos hoje como cristianismo primitivo. Mas mesmo assim, ninguém mais perseguia, era proibido. Então aí agora pode fazer o templo? Pode. Por que antes não podia? Quando um ateu vem perguntar isso, tu sabia que não era para ter igreja, não sei o quê, você não vê no Novo Testamento igreja, ele disse, você é muito leigo, eu ia chamar outro nome, você é muito leigo, vai ler Bíblia, vai entender, não teria que ter, e se tiver é mentira, se tiver é mentira, se tivesse é mentira, se algum redator botasse que existia igreja naquela época, como conhecemos hoje, era mentira, adulteração, mas não tem, porque a palavra é fiel, em mostrar historicamente que não poderia ter igreja.
Não é ser o que eu acho, o que é que você acha, o que você pensa. Não, é o que a história mostra da literatura primitiva, é que não poderia ter templo físico, porque ia ser destruído, queimado, perseguido. Os irmãos preferiam ficar em casas, que ninguém ia saber. A fé ia crescer entre os irmãos, para no final, somente Jesus saberia. Lá na frente, se preocupe não. Nero vai perseguir, outros ditadores vão perseguir, mas a igreja, ninguém... Olha, eu estou me arrepiando aqui todinho. Ninguém terá força contra a igreja. Ah, não tem igreja no Novo Testamento, não, vai ler Bíblia, vai entender de visão espiritual. Somente quem tem visão espiritual e conhecimento histórico poderá responder facilmente a qualquer cético, ateu ou desigrejado, militante, ativista, delirante. Eita, adjetivo gigante. Desculpa os desigrejados que são militantes, mas infelizmente vocês são tendenciosos a pegar irmãos leigos de Bíblia, de história, de arqueologia, de literatura. Uma das coisas que eu mais amo foi a minha formação em literatura, pós-graduação, para esclarecer isso. Ateus do meu canal vieram dar feedback, dizer assim, eu estava me alimentando no canal A, B ou C, achando que era uma coisa, perguntei e você respondeu e tirou minhas dúvidas. Nunca mais eu volto a ler. Disse, não, se você quiser voltar, pode voltar. Agora faça um afunilamento. Saiba diferenciar o certo do errado. Porque no meio de uma verdade, existe muita tendenciosidade, e é o que acontece. E finalizando, igreja, como foi falado aqui de Ek e Kalel, eclésia, na verdade, nós saímos para fora, não para ficar fora, mas para resgatar quem está de fora, que são os desigrejados. A igreja surge para resgatar quem está fora. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, é interessante isso, porque o professor e doutor, arqueólogo também, né, doutor Rodrigo Silva, ele fez um levantamento no seu canal, um levantamento no seu canal muito importante, trazendo aí dados, como ele mesmo diz, caótico a respeito desse movimento, né, de desigrejados. E ele até afirma no título da sua live, do seu vídeo, dizendo que o cristianismo vai acabar. Aí ele explica por quê, né? No sentido de instituição, porque cada ano que passa, infelizmente, muitas pessoas estão se afastando da igreja. Aí eu pergunto... E o YouTube está enfatizando isso. Então, e aí eu pergunto, professor Marcos, nós não arrependemos de ter feito o nosso livro, né? Pelo contrário, nós fazemos o nosso livro para tentar mostrar a verdade, né? E com o passar do tempo, nós temos visto que as pessoas estão vendo somente defeitos da igreja, mesmo sendo templo, mesmo sendo física, né? Esquecendo que dentro da igreja tem pregação do evangelho, tem amor pelas almas, tem louvores abençoados, tem muita coisa, né? Agora, se uma pessoa vai sujar um corpo inteiro, né? Eu não vou para a igreja. Aconteceu um certo escândalo na igreja que eu congregava, com o meu melhor amigo. Ele era evangelista, né? O que eu fiz? Eu saí da igreja, né? Passei isso para a liderança, mas não deixei de sair, de afastar do caminho do Senhor. Porque Jesus, ele pagou uma dívida impagável, e é ele que morreu na cruz por mim. Eu apenas saí fui para outro ministério, né? Então, um tempinho atrás, as pessoas, elas iam para vários ministérios, né? Cada dia mais está lastrando o ministério também. E agora piorou mais ainda, porque além de não congregar, eles estão indo para fora, né? E a maioria deles, nós precisamos deles dentro, né? Unidos junto conosco. Por mais que não é fácil, por mais que o presbítero Paulo não é fácil, os irmãos não é fácil, mas há uma necessidade do corpo. Responde também, o professor Gessival, se possível, um pouco rápido, assim, e depois o nosso irmão Anderson também, para a gente já finalizar, sobre a pergunta do nosso querido professor José Márcio. Fica à vontade, meu amado. Então, o que acontece? Essa questão mesmo das pessoas serem contrárias à questão, né, do templo, como ele falou aí, que surgiu no 4º século, né, com Constantino, os templos,
E já foi explicado aqui e que, de fato, a igreja vai crescendo e era necessário. Vendo a história da igreja, a perseguição, não dava para fazer templos, né? Congregações, ou seja, um ambiente que pudesse agregar o máximo de pessoas. Não dava para fazer. Isso aí é claro, é fato. Então, o que acontece? Tem pessoas que querem fazer essa análise, né? Hoje nós estamos no período da pós-modernidade, então ele quer fazer a leitura, ele quer fazer a releitura, a leitura do ponto de onde nós estamos, a partir da cultura dos primeiros séculos da igreja cristã. E essa leitura, ela se torna anacrônica, porque não tem possibilidade interessante, que as pessoas criticam porque as igrejas, as instituições, elas têm CNPJ. Na igreja primitiva não tinha CNPJ. Cara, tu queria que tivesse? Hoje nós estamos vivendo num período que não é um período medieval. Nós estamos vivendo num período que não é o período medieval, onde a igreja, ela estava atuando, ela era atuante de uma forma. E hoje ela tem CNPJ porque nós estamos em estados, em estados que têm constituições, né? E as constituições desses países, por ser países democráticos, né? Demos, povo, e cracia, né? Do poder, que o poder é do povo. Então, nós estamos dentro de uma democracia. E dentro dessa democracia existe a constituição de cada nação. E dentro dessa democracia, todos esses países que são democráticos, eles têm um país laico, né, que dá a oportunidade de que um ministério, de que uma igreja, ela possa ser uma instituição jurídica, né? Então, nós estamos num contexto totalmente diferente. Então, você usar esse argumento é um argumento anacrônico, não tem possibilidade. Interessante que nós estamos vivendo num período que é imperado na questão capitalista, né, na questão monetária capitalista. Interessante, por que os desigrejados não tentam sair da igreja e tentar reproduzir, né, o que acontecia na igreja primitiva, né, o socialismo apostólico? Por que ninguém faz isso? Porque nós estamos inseridos dentro do capitalismo. Isso não vai fluir. Não fluiu, e quando fluiu lá no primeiro século, fluiu até certo ponto, chegou ao ponto que não dava mais, então temos que largar, abandonar. Então, nós estamos vivendo períodos diferentes na história, e tem que ser rearranjado essa questão de estar dentro da história, né? A história, ela tem que ser contada a partir do momento que nós estamos nela, não a partir do momento que ela ficou lá no passado. Ficou no passado, acabou, porque nós vivemos uma nova história, uma outra história. Então, aqui agora precisa ter um local maior para agregar mais pessoas. Então, é necessário ter uns pontos de congregações maiores. Mas, brevemente, viu? Abra seus olhos. Brevemente, isso tudo vai acabar. Não vai ter mais essas igrejas, esses templos, não, viu? A perseguição vai voltar de novo. Abra teu olho, igreja. Abra teu olho. Igreja e desigrejados. Já começou, né? Já começou. Irmão Gessival, o senhor me falou que ia comentar alguma coisa de, não sei, Hebreus 10 ou 10 e 25, né? O senhor já quer comentar? Porque acho que essa vai ser a parte final. Não. Eu me sinto satisfeito aqui com o que eu ia falar, mas pode ficar tranquilo. Eu comento. Não, eu sei que já tá. Ok, eu também avançado. Então, vamos caminhar para o fim. Já foi mais de uma hora de live. E eu louvo a Deus por todos os irmãos aqui que estão participando. Gostaria de comentar. Se eu quer comentar mais alguma coisa, então comente, filho. Finalizar aqui minha fala. Aí só comente, professor Marcos. Aí depois só finaliza. A fala de hoje, né? Então. Amém. Amém. Falando sobre a questão dos desigrejados, sobre a pergunta que foi falada anteriormente, né? Se a maioria desses desigrejados estão, de alguma forma, sendo igreja. Aí só comente, professor Marcos. Aí depois só finaliza. A fala de hoje, né? Então. Amém. Amém.
falando sobre a questão dos desigrejados, sobre na pergunta que foi falado anteriormente, né, se a maioria desses desigrejados estão, de alguma forma, sendo igreja. Bem, é bem um pouco ambíguo a gente falar, mas dá para falar ainda. O primeiro tipo de desigrejado, sim. Aquele que está sem igreja, porque não tem condições de ir à igreja, mas ele procura uma igreja. Segundo, aquele que está decepcionado com a igreja, porque houve dificuldades e haverá muitas dificuldades quando estiver tendo pessoas, enquanto tiver pessoas, vai ter dificuldades. Terceiro ponto, aquelas pessoas que estão afastadas por algum momento, mas temporariamente vão voltar, vão analisar, vão fazer uma análise de terreno, né? E voltam ali. Esse tipo de pessoa vai continuar lendo a palavra, orando, jejuando, limitadamente as coisas, mas vai voltar para a igreja em nome de Jesus. Mas o segundo tipo de desigrejado, aquele que é anti-instituição, infelizmente esse não. Porque o que a gente tem que entender é sobre o culto, é cultuar a Deus. O culto ele foi substituído historicamente pela Igreja Romana pelo nome de missa. E hoje, a nova modinha, infelizmente, nesse novo fenômeno enroupado, né, trocou o culto por reuniões, por aglomerações de pessoas. Não que eu não possa fazer um culto em casa, posso sim, sem dúvida. Mas o desigrejado, ele preferiu não fazer parte mais, infelizmente, da igreja local, da comunhão entre os irmãos distintos, e passou a dizer, eu sou igreja sozinho e não preciso de A, B ou C. Eu sou igreja dentro da minha casa. E também deixou de ser mais tolerante, prefere criticar. Deixou de ser pastoreado por um líder, por um pastor. Passou a ser pastor de si mesmo, da sua família. O que a Bíblia diz sobre isso, meu amado? Que você que vai ver essa live depois. Nós encontramos, meu amado, nas cartas de Paulo, grandes ensinamentos e grandes advertências sobre essa questão, sobre os irmãos na fé, sobre os perigos e consequências de se estar distante da fé cristã, de estar distante de irmãos ali, um ajudando um outro, pegar na mão, levantar. Existem vários versículos aqui que você possa chegar na sua Bíblia depois e meditar. Veja, lê as cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 14, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, Gálatas capítulo 3, verso 1 ao 3, capítulo 5, do 4 ao 7, Colossenses capítulo 1, do 21 ao 23, sem falar de Hebreus, como já foi falado aqui, Hebreus capítulo 2, verso 1, e Hebreus 10 e 25. A Bíblia, ela diz coisas que me faz perceber o que é ser igreja. O que é que a Bíblia diz, meu amado irmão? Você que está ouvindo, todos que estão aqui que já falaram, o que é ser igreja? Na minha visão, ser igreja é ser família. Ser família primeiro espiritual e ser social. Quando você briga, eu fiz essa reflexão aqui 2 vezes, é a terceira vez, viu? Essa live tem coração, de fato, que está ali, ó, esperando ela. Foi projetado na agenda de Jeová para alcançar os corações de algumas pessoas que estão... Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu sou pentecostal, acredito nos dons espirituais, sem dúvidas. Deus está desmascarando pessoas que estão legitimando movimentos negativos dos desigrejados para dizer assim, no futuro eu vou sair, porque eu já tenho meu título de mestre, doutor, pós-doutorado, então não preciso de igreja. Você pode até não precisar de igreja, mas tem um irmão e a irmã que precisa da tua ajuda. Não seja omisso, não seja conivente, vamos ajudar um ao outro. O pastor não sabe. Então ora, faz a tua parte. Fulano não sabe pregar. E tu tá fazendo um afunilamento da pregação de A, B ou C. Se tu sabe mais do que o outro, ajuda o outro que não sabe. Então agora eu vou falar a terceira vez aqui, isso agora. Quando você briga com a sua esposa, com seus filhos, ou até mesmo com seus pais, você sai de casa e não volta mais? Ou você volta, baixa a cabeça, tenta amadurecer, pedir desculpa, perdão e volta a ser família? Você já tem a resposta. Efésios 2:1 diz, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A grande exortação, irmão, que o pastor Gersival ia falar, que é justamente Hebreus,
o escritor aos Hebreus, ele é extremamente enfático e claro. Hebreus 10:25. Não deixando a vossa congregação. Olha a exortação. Não deixa a congregação, vamos virar desegrejado. Rapaz, é sério. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, não de todos. Por causa que eu... Por quê? Porque eu odeio fulano. Porque eu estou sendo perseguido. Porque falaram mal de mim. E é. Aí tu odeia fulano. É porque aquele cara eu não vou com a cara dele. É porque tu não lesse a Bíblia, meu irmão. Vai ler João, 1 João, capítulo 4, versículo 20, citado de cabeça pelos pentecostais. Se alguém declarar, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão que vê, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Meu amado, você está equivocado. Se você acha que vai ter que sair da igreja porque odeia fulano e ciclano, essa é a fórmula. Qual a outra fórmula que Jesus diz? Mateus 5:44. Muito conhecidíssimo e citado mentalmente de cabeça pelas pessoas. Os irmãos aqui têm tudo de cabeça esse versículo. Eu, porém, vos digo. O quê? Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo o quê? Amai a vossos inimigos. Oxente, bendizei os que vos maldizem. Opa! Meu Deus do céu. Fazei bem aos que vos odeiam. Pai eterno. E orai pelos que vos maltratam. Jesus amado. E vos perseguem. Por quê? Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Eu não suporto ver alguém dizer assim, odeio fulano, ciclano. Vai ser crente, vai ser igreja. Eu não suporto fulano, eu não suporto ver a cara de ciclano. Eu não suporto alguns irmãos daqui. Tu sabe o que Paulo falou sobre isso? Paulo falou isso dezenas de vezes. Paulo diz o seguinte, Colossenses, acho que é 3:13. Acho que seja. Se não for, depois você corrige aí embaixo. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. É lá e cá, querido. Você vai perdoar agora, libera perdão. Perdoa, pede perdão, libera perdão também. Caso alguém tenha motivo de qualquer queixa, perdoai-vos uns aos outros. Assim como o Senhor vos perdoou. Você só sabe se é perdoado por Deus, por Cristo, quando você perdoa. Senão você não sabe o que é perdão. O que é que eu devo fazer, meu irmão, diante do que eu não gosto, do que eu não vou com a cara? Eu já falei aqui. Paulo falou incisivamente. Romanos 15:1. Eu citei semana passada para um irmão que estava triste, angustiado. Mas nós, que somos fracos, que somos fortes, devemos fazer o quê? Devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos, mas agradar a Deus, ao próximo. Por fim, eu concluo dizendo como deveríamos ser igreja. Biblicamente falando, ou segundo a sua mentalidade? Atos 2:42 e diante é enfático ao nosso coração. Ser igreja é estar ali um com o outro, é crescendo. Se você encontrar uma igreja perfeita, meu querido, me manda um zap para mim, que eu quero conhecê-la, eu não quero participar dessa igreja. Oxente, porque ela é perfeita. Eu vou estragar ela com as minhas imperfeições. Não existe igreja perfeita. Existe igreja social, com dificuldades, com problemas, e a gente pega na mão, a gente é igreja espiritual. A gente não é família. Se você não é família, você diz, eu não quero mais pertencer a esse núcleo de gente analfabetos, esse núcleo de pessoas chatas que não dão a paz do Senhor todos os dias para mim, só 15 vezes no mês. Meu amado, sabe o que é que Jesus fala? Sabe o que Lucas dimensionou em Atos? Eu vou citar só parcialmente, porque os irmãos vão finalizar a live aqui, mas Deus está trabalhando. Atos 2:42, eu ainda tenho de memória. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros. Ou seja, na comunhão do pão, nas orações. Oxente, como é que tu vai perseverar na doutrina dos apóstolos se tu tá fora da igreja? Na comunhão dos irmãos, se tu tá só dentro de casa? No partir do pão, como é que tu vai partir o pão dentro de casa? Na ceia. E nas orações, como é que tu vai fazer parte de núcleos de oração se tá tu em casa só? Mas eu tenho meu filho, minha filha, eu tenho um vizinho. Prossegue o versículo. E diariamente
perseveraram unanimemente fora da igreja. Não, no templo. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Partindo do pão, em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus. Enquanto isso, felizmente, o próprio Deus, por meio da sua palavra, Jesus, a doutrina dos salvos, eles iam aumentando a igreja ia aumentando. E você, meu amigo, você vai crescer como? É de dentro para fora e de fora para dentro. É junto ou distante? A igreja surge para isso, para resgatar aqueles que querem cultuar ainda. Procure uma igreja mais próxima, que viva a palavra. Não é que lê a palavra não, viu? É que vive a palavra. Vá para lá. Ah, eu não gostei dessa não. Vá para outra, vá. Não fique em casa não. Não fique nessas lives de Facebook, YouTube, não. Não se alimente de toda a porcaria que existe aqui no YouTube, não. Aqui no YouTube tem muita porcaria. Acho que só 70%, 80% não presta. Os outros 30% presta. Certo? Acaba você, com experiência, ter o funil. Mas, infelizmente, muita gente está sendo enganada e enganando outros. Eu finalizo essas palavras em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, pegando um pequeno gancho aí na fala do querido irmão pastor Jacival, a respeito de, praticamente ele falou, né, as minhas palavras eu vou reiterar, a gente aproveita o tempo agora, né, o tempo que a gente tem liberdade de culto, poder adorar a Deus, né, porque existe, na visão teológica, os pré-tribulacionistas, os meso e os pós, né, mas independente disso tudo, nós já estamos no princípio das dores. Então, o momento de aproveitar e dar o nosso melhor agora, se porventura destruir o templo, aí sim, nós vamos continuar sendo igreja em qualquer lugar, e nós somos mesmos. Mas enquanto tem a igreja em porta aberta, e sendo que lá na igreja, por exemplo, aqui, ó, os 3 irmãos que estão comigo aqui são líderes da igreja. E são homens de Deus. E são homens que têm testemunho. Como é que eu vou falar assim, ó, acabou a oportunidade, não tem jeito, todas as igrejas é uma bagunça, sendo que eu conheço a postura de cada homem de Deus como esse aqui. Entende? Então é necessário, irmãos, é só você ter uma base bíblica. Tem um irmão que está comentando aí coisas que, infelizmente, não tem base bíblica nenhuma. Ele tá com... Olha o que ele disse aqui, ó. É verdade que quem ama ao próximo é mentiroso? Então, porque Moisés e Josué amavam o seu próximo? Não amavam o seu próximo, né? Então, a gente vê que muitos argumentos não é bíblico e, para tanto, viram uma bagunça, né? Então, irmãos, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para ser, de fato, apologetas, defensores do evangelho, e os irmãos estão de parabéns, os homens de Deus. Louva a Deus que quando o irmão, igual o professor Marcos fala, eu arrepiei, eu senti a presença do Espírito Santo. Ele foi direcionado para tanto. Por quê? Nós estamos em consagração, nós não estamos aqui para brincar, e eu tenho certeza absoluta, irmãos, teólogos, que Deus falou tremendamente na boca dos senhores. Como eu disse, os irmãos também disseram, de fato, nós cremos que dentro do templo ou fora do templo, a pessoa que obedece à palavra, ela continua sendo uma igreja, uma morada do Espírito Santo. Mas a importância da igreja, nós já dissemos aqui, não precisa de falar mais, né? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Professor Jacival, quer fazer suas considerações finais? Pronto, quero aqui tá dando microfonia. Aí, agora melhorou. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos, né? Ao presbítero Paulo César, ao nosso irmão professor José Márcio, ao nosso irmão professor Marcos, e também ao Anderson, né? Anderson Lima, que esteve aqui conosco, que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus, e deixar essa palavra aqui também para você que está nos ouvindo através dessa live, ou após ela, né? Porque vai ficar gravada aí no YouTube. Então, eu quero pedir a você que está magoado com alguém, lembre-se, eu falei aqui para você, eu saí de uma igreja que é continuista dos dons, saí magoado, mas
o Senhor providenciou para mim uma igreja cessacionista. Você já pensou o que uma pessoa que é continuista dos dons está sendo guardada numa igreja cessacionista? E isso aconteceu comigo. Deus, ele tem sua igreja. A sua igreja é todos aqueles que estão unidos ao corpo de Cristo. Então, se você está machucado com alguém, faça depois igual a mim. Eu saí da igreja que eu estava machucado, né? Mas depois voltei e conversei com o pastor, saí na bênção, pedi minha carta, fui para a igreja que era uma igreja cessacionista dos dons, e hoje estou aqui, glorificando ao nome do Senhor, independentemente de qualquer coisa, o Senhor vai estar em nossas vidas, nos direcionando. Então, meu querido, se você está ouvindo essa live neste momento, se você tem um desejo de sair da igreja, não quer mais participar da igreja, não faça isso. Não faça isso. Porque a Bíblia diz que o ladrão, que o nosso adversário, o diabo, ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Uma analogia muito simples aí é a questão da natureza, né? Nós vemos aí a questão lá na África, os búfalos, quando estão em manada, se torna difícil dos leões pegarem, mas quando uma pessoa se afasta, fica fácil para ser tragado. Então, uma pessoa, quando ela está longe do rebanho, longe da igreja de Cristo, ela se torna fácil. E tem muitas pessoas indo para o ceticismo, muitas pessoas indo para o ateísmo, porque estão se distanciando desse grupo coletivo, dessa igreja que é o corpo de Cristo. Não faça isso, busque a presença de Deus e que Deus possa te iluminar e te guiar para a sua santa igreja. Você não é um desigrejado. Deus vai direcionar você para que você possa buscar a presença dele. Eu estou falando isso aqui para pessoas que não são ativistas, e até mesmo que são ativistas e querem mudar de atitude. Mas você que eu estou falando, que está com o coração machucado, isso passa, tudo isso vai passar, e Deus vai colocar você no lugar perfeito, onde tem igreja que é imperfeita, mas que você vai estar ajudando essa igreja a chegar a nível de varão perfeito. Valeu, que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Meu querido professor José Márcio, faça as considerações finais. Amém, meus irmãos. Então, para nós encerrar, eu deixo para os amados irmãos, o espaço é curto, e a gente não conseguiu, né, falar sobre todos os assuntos que seriam muito pertinentes e importantes. Mas os amados irmãos que tiverem a curiosidade sobre o tema, nos procure, porque nós estamos aí no livro, com um livro com um preço especial, né? E essa semana que entra, nós já estaremos enviando os livros, né, para outros estados. Então, você pode nos procurar. E o livro, O Drama da Igreja Moderna, Os Desigrejados e a Importância da Igreja Local, de alguma forma te auxiliará, te ajudará a entender melhor esse tema. A visão é um tanto equilibrada, tá bom? Nós não ferimos ninguém, nós não insultamos ninguém, mas nós entendemos o papel da igreja local, um papel muito importante e relevante nesses últimos dias. Deus abençoe a todos, se a paz do Senhor, nos procure lá no canal Professor José Márcio. Meu querido professor Marcos, fique à vontade para fazer suas considerações finais, meu amigo. Amém, eu agradeço a oportunidade de vocês terem me dado aqui para a gente comentar sobre essa temática. Que Deus abençoe cada um de vocês com essa missão. Continue. Foi um prazer conhecer cada um de vocês, tanto você, presbítero Paulo César, o professor José Márcio, o presbítero, o pastor Gessival e o outro Anderson, né? Que Deus os abençoe fortemente e que venhamos pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, sempre na união e comunhão com os irmãos. Deus os abençoe. E obrigado por tudo. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. E agora eu estou em umas outras obrigações aqui, mas foi uma live espetacular, live de Deus. E muito obrigado a todos os irmãos. Fiquem na paz, meus queridos. Amém. Tchau. A gente vai ter que deixar ela descer. Tá bem?